Vamos seguir agora com mais informações aqui para você no Jornal da Manhã. A tragédia no Rio Grande do Sul refletiu no resultado da produção industrial de maio. Antônio Wells. Com os dados mais recentes da Pesquisa Industrial Mensal do IBGE, é possível observar como a tragédia no Rio Grande do Sul prejudicou a produção da indústria brasileira. Segundo o levantamento, em maio, a nossa produção recuou 0,9% em relação a abril. A redução também foi de 1% comparando com o mesmo mês de 2023. Para o economista Ricardo Ramudi, os números mostram que a produção industrial segue estagnada. Houve um crescimento um pouco maior no começo do ano, né? E agora você observa uma queda bem relevante, até mais do que o esperado, um pouquinho mais do que o esperado. E essa queda ela pode refletir que a economia no segundo semestre já vai começar a crescer, a indústria vai começar a crescer menos no segundo semestre. Em relação a abril, apesar da redução ser menor que 1%, as 4 grandes categorias econômicas e 16 das 25 atividades industriais pesquisadas apresentaram uma queda na produção. E na comparação com o mesmo mês de 2023, o recorte também não é muito animador. Houve uma redução em 14 desses 25 ramos. Isso se deve em grande parte à influência negativa de 3 setores que não desempenharam bem: veículos, alimentos e bens de capital, segmentos que foram prejudicados pelas enchentes no estado gaúcho. A boa notícia, pelo menos, é que a indústria brasileira cresceu 2,5% nos primeiros 5 meses de 2024. Ainda assim, estamos falando de um patamar pouco mais de 1% abaixo do nível registrado antes da pandemia, portanto, em fevereiro de 2020, e quase 20% abaixo do recorde registrado lá em maio de 2011. Então, são 2 drivers, né? Dois fatores dando esse efeito. O primeiro foi a própria a enchente do Rio Grande do Sul. Sem dúvida, isso atrapalhou bastante tanto a indústria de alimentos como a indústria de automóveis. Então, se você perceber, é um impacto bem relevante nessas 2 indústrias. E para o segundo semestre, a gente percebe que ainda temos juros altos, temos incerteza fiscal bastante grande, e percebemos que a indústria ela vem num ritmo que não é um ritmo que tem feito o PIB se elevar, não está aumentando a participação no PIB, né? Então isso já é um cenário de muitos anos, e não há nenhum tipo de, mais olhando que não há nenhum tipo de driver, nenhum tipo de fator que vai mudar isso. Se a gente tivesse grandes investimentos chegando ou algum outro fator que permitisse que a gente vislumbrasse um aumento relevante para o segundo semestre, seria que, ou seja, a indústria seria o setor que iria impulsionar o PIB. A gente vai ver um PIB aí caminhando para 2%, a gente já vê previsões do Boletim Focus para o ano que vem de menos de 2%, 1,94%, 1,95%, e a indústria provavelmente vai perder um pouco mais de espaço, né? Com juros altos, com uma renda que, embora ainda não esteja caindo, ela ainda não vai permitir que os bens de consumo duráveis levem a produção muito para cima. Apesar de uma melhora em alguns setores, como por exemplo a indústria extrativista, que se refere à exploração e extração de produtos naturais, o especialista destaca a importância e a falta de uma política fiscal com grandes investimentos para impulsionar a indústria. A expectativa agora para o segundo semestre é de uma produção estagnada, portanto, que ela cresça, mas sem a previsão de um crescimento expressivo.